Seja bem-vindo ao Quadrinho da Semana, onde você conhece um quadrinho diferente toda semana. Eu sou o Pedro, quem está aqui comigo é o Andrezão. E aí, Andrezão? E aí, Pedrão? E o quadrinho de hoje é... Vamos falar do Espadachim Negro, malandro. Olha aí. Exatamente. O Berserk, que conta a história do Guts. É um cara que fazia parte do bando do Falcão e passou pelo... como é que a gente chama isso? Esqueci a palavra. Passou pelo inferno astral, meu camarada. O negócio deu ruim pra ele. Ele passa por um ritual, né? Um ritual é a palavra que eu queria. Um ritual chamado A Mão de Deus. E agora ele tem uma marca. Ele sobrevive ao ritual, que é uma coisa muito rara, né? No mundo de Berserk. E agora ele tem uma marca no pescoço que atrai demônios, né? Olha só. Essa é a pontinha do iceberg de Berserk, certo? Antes da gente começar, vamos falar aí das redes sociais do Quadrinho da Semana. Segue a gente lá no Instagram, principalmente no Instagram. Instagram é onde tem o conteúdo mais bacana, conteúdo extra, além do que a gente faz aqui nesse vídeo, certo? Exatamente, Pedrão. E olha, vou falar, hein, cara. Essas 2 primeiras semanas deu um orgulho danado, hein, cara. Exatamente. Mas se preferir, também tem Twitter e Facebook. E já deixa o like aqui nesse vídeo e segue o canal aí pra ficar de olho quando sair vídeo novo, certo? Exatamente. Vamos lá agora falar do nosso segundo mangá aqui no Quadrinho da Semana. Tem o detalhe que, diferente de Dragon Ball, ele não é um mangá shonen, né? Ele é um mangá seinen, que é já a ideia de outro vídeo que a gente pode fazer aqui um dia, falando aí das diferenças, que o mangá shonen é um mangá focado para adolescentes, crianças, e o seinen já é... Infanto-juvenil, né? Exatamente, essa é a palavra. Infanto-juvenil, tá e vendo? o seinen já é focado para adultos, né? O Berserk, além dele ser focado para esse público, e quando a gente fala de focado nesse público, é um quadrinho, ele é mais violento, linguajar muito mais a gente puxado pode mesmo, falar que o mangá seinen é como se fosse um selo Vértigo dos mangás aí. Pode crer, concordo com você, Pedrão. Ô, Pedrão, vamos puxar uma ficha técnica aí, né, mano? Pra depois a gente começar a aprofundar um pouquinho mais. Porque Berserk tem bastante coisa, mas lembrando aí a galera que o quadrinho da semana... Aqui nós não atacamos de spoiler, viu, galera? A nossa ideia é passar para vocês aí um aperitivo para que fique a curiosidade para vocês irem atrás da obra. Exatamente. Vamos lá na ficha técnica, então. Berserk é um mangá de Kentaro Miura. A única grande obra dele é o Berserk, né? Outra obra dele que foi publicada no Brasil é o Gigantomachia, mas que foi só um one-shot. Foi lançado em 2015 pela Panini, né? Quem sabe como funciona o mangá lá no Japão sabe que provavelmente não fez muito sucesso, porque senão teria uma série de Gigantomachia, né? Ele é mais famoso, o Pedro, ele é mais famoso porque ele criou um hiato em Berserk. Em 2013, ele criou um hiato aí bem grande aí de 1 ano e meio sem nenhum capítulo pra de poder Berserk fazer um one shot, né? Por causa desse quadrinho. O Berserk é bem famoso aí pelos seus hiatos, né? Tá pau a pau ali com o Hunter x Hunter do Yoshihiro Togashi. Sim. Até colocando aqui uma curiosidade nesse lance do hiato, os fãs de Berserk criaram uma planilha do hiato tem um do padrão? mangá, Tem um padrão? onde eles fazem uma tabela de todos os anos de publicação do mangá e colocam o período onde teve grandes hiatos. Pra saber quando é que vai sair o próximo, né? Pra tentar criar um padrão, né, cara? Exatamente. Mas vamos lá, o Berserk ele é publicado no Japão pela Hakusensha. Ela é famosa por outros quadrinhos, assim como Fruits Basket, Futari 8 e Ouran High School. Esses são alguns que foram lançados aqui no Brasil também, né? Além do Berserk. Vamos falar da publicação de Berserk aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil... Opa! Teve 2, né? Ela começou pela Panini em 2005, no formato meio tankô. Panini Panini, Pedrão? Pela Panini, já em 2005. Foi pela Panini, já, sim. No meio tankô. Então a Panini publicou ele 2 vezes? Então. Só a Panini que publicou aqui entendi. no Brasil. E já tá no volume 80, né? Que é o dobro do que tá outro. É verdade, foi a Panini mesmo. Olha, eu tô aqui. E assim,
até 2011, eles publicaram normalmente, né? Aí começaram... provavelmente eles alcançaram o Japão, ou eles começaram a dar uma paradinha pra dar um fôlego aí, porque ia alcançar o Japão. Então, em 2011, eles lançaram só 5 volumes. Em 2012, lançaram 2 volumes. Em 2013, lançaram 2. 2014, 2015, não teve Berserk. Que foi aí que eles pararam pra fazer a outra publicação. Aí 2016 teve um só. 2017 teve 3 volumes. 2019 teve 2. E até então não teve mais, porque tá parado lá no Japão também, né? A publicação aqui no Brasil alcançou o Japão já. E aí em 2014, como o André falou na pausa aí que teve a versão meio tankô, eles lançaram a versão tankohon. É meio luxo, meio tankohon, né? Tem um vernizinho ali na capa e tal. É bem simples pra falar a verdade. Mas ela é melhor do que um volume normal tankohon, tipo do Dragon Ball, por exemplo, que a gente falou aqui, Sim. Né? Ela tem o papel é melhor. A capa. Não é o papel jornal, a capa já tem um verniz nela já. Sim. Então, realmente tem uma lombada mais é um modelo que a Panini inventou aqui, que ele é um tankohon de luxo, dá pra gente chamar assim. Que é um volume intermediário entre um volume de luxo e o volume tankohon normal, né? Que é papel jornal. Quem estreou foi o Berserk e o Vagabond, né? Essas duas volume, publicações nesse esquema de E aí hoje volume. A maioria é nesse formato, né? Slam Dunk. A maioria é nesse formato. Esse formato aí começou a sair a partir de 2014 e foi até o fevereiro agora de 2021, saindo bimestral certinho, até chegar junto do meio tankô, né? Que tava no volume 80, então esse tankohon tá no 40, que é a metade dele, né? Que é a metade dele e tá junto com o Japão. Tá junto com o Japão também, então tá tudo parado aí, esperando o cara despertar pra voltar a desenhar. Na verdade, deixa eu só colocar uma outra vírgula aqui, porque eu estou começando a ficar bom nesse negócio de mangá, viu, Pedrão? O Berserk, ele tem uma outra peculiaridade, que é ele, lá no Japão, ele não é publicado semanalmente, galera. Ele é publicado mensalmente. Sim. O que dá uma atrasada um pouco maior ainda no lance de compilações dos tankohons, né? No caso. Então, esses tankohons aqui são compilações de várias semanas. Pra fazer um tankohon demora um ano, né? Que o tankohon geralmente tem 10 capítulos. Talvez por ser mensal, a história deve ter mais páginas. Então, talvez sejam 5 capítulos cada tankohon. Isso aí realmente isso atrasa um pouco, só que adicione a isso os hiatos do Miura, né? Aí, cara, demora pra caramba pra completar. Nessa brincadeira já se foram 32 anos de publicação de Berserk. A gente não mencionou, né? A primeira publicação de Berserk foi em 88, no Japão. 88 foi um protótipo. Foi o one shot. Foi o one shot. Foi um protótipo. Que é o Berserk aí, Prototype, é o nome, Exato. Inclusive. Não é que é um protótipo, é o one shot lá, e como eles lançam pra teste, né? Isso. E aí foi sair, acho que em 90, né? A primeira. Não. 89. Em 89 ele já começa a lançar a primeira série, primeiro né? volume, né? A primeira série. E já há 30 anos já, cara, e o cara não 32. terminou ainda, pelo amor de Deus. 32 cara. anos. Na verdade, por exemplo, eu comecei a reler Berserk por causa do anime que eu comecei recentemente a assistir, e aí me deu uma vontade doida de reler. Então eu já li 10 volumes já nessa releitura. Mas eu já li até o 40º volume já. Então, no 40º volume, a história começa a se encaminhar para um final, gente. Então, o Miura, ele vai encerrar. Todos os fãs de Berserk desejam isso fortemente. Né? Antes que ele morra, né, cara? Mas tá novo ainda, pô. Ele tem 50 e poucos anos, né, gente? Sabemos, esse é tempo de coronavírus, não tem essa de tá novo ou velho, não. É verdade. Essa é a publicação aí de Berserk, tanto a gente até acabou mencionando um pouquinho de como é no Japão. Eu tenho que falar que, cara, eu não li. Eu comecei a pegar, eu li os primeiros volumes, mas eu desisti porque eu vi que o negócio ficava meio repetitivo a partir do arco lá da Era de Ouro, né, que chama. E aí eu falei assim, quando terminar eu pego pra ler tudo de uma vez, porque eu não ia ficar esperando. Porra, imagina quem começou a ler em 88 essa merda, velho. Tá 30 anos esperando o final de Berserk. Você tá maluco, velho. Pior que Game of Thrones já, cara. Então, o Berserk ele já é um
o mundo dele é uma parada mais voltada, tipo, pro medieval, né? O mundo que é chamado de Midland, aonde passa, né, toda a história de Berserk, ele é muito parecido com a Europa medieval, né? Nos tempos mesmo da Idade Média mesmo, a Dark, Idade Média mesmo pesada. Por isso o lance do Dark Fantasy. Tem essa mescla desse mundo medieval com toda essa parte de... Como é que eu posso falar? Fantasia, com demônios, essas coisas. Elfos, né? Tem outras raças de... Não, tem a parte fantasiosa da coisa, inclusive dragões, essas coisas. Sim. E é muito bacana, porque eu falo assim, que tipo, o Kentaro Miura, ele se baseou muito em Conan, ele se baseou muito em Excalibur, em Lovecraft. Então ele misturou muitas das coisas que eu realmente gosto e gosto muito. Por exemplo, só para vocês entenderem, quando eu citei Conan, o Guts, ele tem uma origem, o nascimento dele é muito parecido com o do Conan. É muito parecido, assim, o nascimento dos dois, assim. Tem alguma diferença de um para o outro, mas eles são bem parecidos. E o Guts em si, que é o personagem principal da história, ele é um anti-herói que me agrada demais. Ele entra na galeria do Conan, Wolverine e assim por diante. Outros anti-heróis, que é um cara mal-humorado, extremamente forte, caso determinado e porradeiro, cara. É isso. Ele é um tanque que vai fazendo as missõezinhas dele e vai conseguindo a parada custe o que custar. Isso me agrada bastante. Mas no fim ele acaba ajudando um monte de gente, né, também, no meio como do caminho. Todo e qualquer anti-herói. E como sempre, todo mundo que ele ajuda no fim acaba morrendo. Assim. Então, não é todo mundo, mas é bem todo mundo, bem na linha do Wolverine, assim, todo mundo que chega... Mas o que eu acho legal do Berserk também é que, além de ele ter todo esse lance Dark Fantasy e ser muito parecido com essas obras que eu já citei, ele também tem um quê de D&D muito grande dentro dele. Também o que me agrada bastante. Um cara com uma Great Sword nas costas já diz tudo, já, né? Exatamente. E é legal também falar do lance da espada dele, né? Que é a coisa que ficou muito icônica, né? O espadão gigante. Eu acho, assim, a parte alegórica da coisa muito interessante, chama muita atenção, tá ligado? E cara, a gente tem que colocar que é um mundo fantasioso, então eu super compro facilmente. Tem um enredo muito simples, né? Porque a marca dele lá no pescoço que ele tem, que chama demônio, né? Então ele tá de boa, do nada brota uns demônios e eles têm que sair dando porrada, tá ligado? Então tipo, não é muito bacana, assim mesmo. Eu falei que eu não continuei lendo, tem a questão financeira, né? Que nem hoje, já são 40 volumes. Dá pra eu começar a ler agora, né? Porque já tem bastante coisa. Mas agora a questão financeira não possibilita isso. Mas tem um coleguinha que pode emprestar. Tem, mas na época que eu comecei a ler, que tinha metade desses volumes todos, quando eu cheguei num ponto ali que eu já vi a história, assim, isso aqui não é muito minha cara. Esperar. Saindo 30 coleções de mangá por mês. Eu tenho que escolher 2. Aí eu falo assim, essa aqui vai ficar pra depois. Concordo. Né? E tem que fazer a seleção, não tem. Não dá pra ter tudo, né? Nós aqui, nós vamos estar passando, tipo, indicando vários quadrinhos ao longo aí da nossa carreira. E vai ter outro que você vai ter curiosidade, mas às vezes não vai conseguir pegar. Então, né? Então, passou por isso. Não é um mangá que eu falei assim, puta, nunca vou ler isso aqui. Ficou a curiosidade de continuar lendo, mas não era prioridade, então acabou ficando de lado. E aí eu não voltei ainda pra ele, porque a situação piorou em vez de melhorar depois que eu deixei ele de lá. Exato. Mas isso fica pra outro assunto. Fica pra outra conversa. Cara, mas eu, quando terminar, eu com certeza vou pegar pra ler, porque eu quero ver. Bacana. Concordo com você, Pedrão, que ao longo do tempo ela vai ficar um pouco repetitiva em algumas coisas, mas assim, são pequenos arcos e depois ele volta forte, assim. O que me chama muita atenção é a evolução do Kentaro Miura na arte, sabe? Os primeiros volumes, você vê, assim,
cagada e cuspido, assim, cara, a evolução do cara. Mas é e padrão aí, de mangá longo, assim, você sempre vê a diferença no começo pra depois. O próprio Cavaleiro Zodíaco, que é ruim. Não, mas não... É ruim do começo ao final. Não, Cavaleiro Zodíaco é ruim do começo ao fim. Mas no fim, você vê uma evolução quando você vê o começo de Cavaleiros, assim. Sim. Então, isso é bem bacana de ver. Do Kentaro Miura, a evolução é muito rápida, que você começa a ver, entendeu? Que ele foca muito em detalhes, assim. Muito, ele é bem detalhista em alguns pontos, e até mesmo no lance de storytelling mesmo, de ser roteirista, o roteiro dele começa a evoluir, ele começa a aprofundar mais. O Berserk, ele começa num ponto assim, ele não tem uma cronologia correta, sabe? Ele já começa num futuro, pegando o Guts, que já tá marcado por algumas coisas que aconteceram ao longo da história. Vai explicar mais pra frente, né? Já tem um companion, né, que é um alívio cômico na história em si, que é o Puck, que é um elfo, né? E isso nem é spoiler, porque ele aparece no primeiro capítulo, eles. No primeiro capítulo ele já vai aparecer. Ele aparece no mangá antes do Guts. Mais ou menos isso. E aí depois, sim, o Kentaro, com a evolução, ele começa a aprofundar os personagens, né? Ele conta, né, o passado dele, onde começa a ser apresentado todos os personagens. Então, nós temos aí a história do Guts, temos o Griffith, temos a Casca também, que aparece, que também é muito importante na história. Todos esses personagens ganham um excelente background dentro do universo que o Kentaro tá passando pra gente, que é o lance do Dark Fantasy. Tudo muito pesado, né, envolto É bom até falar, porque tem muita gente que deixa de ler o Berserk nesse ponto, né? Que é a questão da casca, né? De quando tem o ritual, né? Que eu mencionei. Sim. É pesado, é bem pesado, sim. Tem um monte de coisas assim. Pode ter alguns gatilhos aí, né? Tem muita gente que deixa de ler Berserk nesse ponto da história. Eu já vi muita gente parar de ler por causa disso. É só nesse ponto que tem esse tipo de coisa na história ou tem o tempo todo? Não é o tempo todo, sim, mas quando a gente tá falando desse lance de Dark Fantasy e tal, de fato apela muito pro lado sexual da coisa, e principalmente sexual violento em si. Então você tem muita cena de nudez, além do gore exacerbado mas aí é o de menos, no quadrinho, né? Ele pinga sangue, gente. Ainda bem que é preto e branco, o mangá é preto e branco, mas pinga sangue. Boa. Essa parte é mais de boa, é mais a questão da violência sexual, assim, que é. Então, que é mas além dela ser pesada, eu começo a colocar assim, tudo bem, e até um pouco exagerado, eu não tô defendendo, porque eu acho que poderia ter outro caminho, sabe? Quando isso acontece dentro da história, tem até um contexto pra que isso aconteça, não é tão gratuito como em outras obras, que a gente pode, sei lá, citar mais na frente, mas, por exemplo, recentemente o Goblin Slayer, por exemplo, quando aparece lá, você vê que às vezes tá jogado, sabe? É uma coisa assim, muito jogado. E no Berserk, não, ele tenta inserir isso no andamento da história, na linha cronológica de cada personagem. Exato. Ou isso vai gerar um gatilho para que aconteça uma situação, sei lá, talvez até mesmo de ação dentro da história. Você pega, por exemplo, quando é a coisa medieval e tal, tem muito, né, isso. Então, por exemplo, história de Viking vai ter muito isso, porque era o que os caras faziam, né? História de guerra e tal. Concordo. O exemplo que você deu é exatamente isso, assim, o Goblin Slayer é uma obra que ela é totalmente infanto-juvenil, só que aí o cara põe esse tipo de coisa lá pra virar adulto, sabe? Então, exato, não tem necessidade nenhuma. Fica gratuito demais, fica muito ele jogado, só coloca, né, isso pra virar o mais 18, assim, eles não precisavam, assim. Eu concordo com você. No Berserk é aquilo, né? Nunca é...
aceitável, mas nunca passa, é aceitável. Passa. Mas ele passa porque ele tá ambientado e nesse lance da era medieval e junto com ela todos os trejeitos da era medieval, inclusive o lance da igreja aí, né? Você tem essa parte de tortura, perseguição, tem tudo isso daí, tem misturando com Dark Fantasy, né? Colocando goblins, colocando demônios, colocando fantasmas, colocando qualquer tipo de coisa aí dessa mitologia, inserindo junto também com a parte do medieval. O que traz pra mim, tipo, eu fico muito preso aí em muitas partes aí da história, porque ela tem grandes arcos, tem hora que, tipo, pega aí arcos de 2, 3 capítulos, assim, que prende você mesmo, você quer saber o que tá acontecendo na evolução. O arco da Era de Ouro, ele é excelente, que é o arco onde o Pedrão parou de ler. Ele realmente é excelente, assim, você lê assim, você vai, querendo saber. Tem a ruptura. O arco da Era de Ouro é tudo o flashback, né? É o flashback. Exatamente, ele é todo flashback. E aí você tem uma ruptura, e aí depois dessa ruptura ele começa a ir alcançar aquilo que tá lá, e aí é muito doido, porque ele alcança, e aí depois que ele alcança, ele segue adiante de novo, tá ligado? Então aquilo, o começo não é tipo, não é o começo, é o fim, e o fim é o começo, tá ligado? Então, tá ligado. Ele tá numa linha quebrada cronologicamente. Tem uma questão também, que depois dessa Era de Ouro, o Guts vai começar a criar a party, né? Eu não cheguei nessa parte, eu vou te fazer uma pergunta, porque isso é um problema mas também é ok em muitos mangás. Por exemplo, no caso de One Piece, ele começa a criar a party dele pra viajar o mundo e tal. Só que o One Piece é um mangá shonen. E no momento que você começa a criar essa party, começa a virar muito uma cara do mangá shonen. E o Berserk não faz isso não, ele consegue segurar... Demora um pouco. Ele segura bastante, demora muito pra acontecer isso, mesmo porque tem outros elementos no quadrinho que vai acontecer que, tipo, dá uma compensada na parte que fica um pouquinho mais suave. Quando tá suavizando demais, vem um elemento e a coisa de novo fica mais grotesca. Eu vou dar um outro exemplo, que é o Vinland Saga. Um Vinland Saga chega num ponto que ele começa a criar uma party pra fazer uma viagem lá, e ele fica com muita cara de mangá shonen, assim, ele não era, ele era um mangá adulto pra caramba. Concordo. Ele mas, até, por exemplo... Ele é até complexo, o Vinland Saga, a história dele, só que depois... Vai ter aqui, né? Depois que vai, com certeza, mas depois que tem a reviravolta e ele começa a criar party, parece que ele vira um shonen, ele vira um mangazinho assim, mais... Então, de certo modo, tem um quê de shonen também, uma hora ou outra tem um quê de shonen, ele dá aquela escapadinha e tal, porque tem muitos personagens, só que a serenidade do Guts, ela não quebra, isso que eu acho legal, tipo, a persona do Guts, ela não quebra. Ela não vai se moldando conforme o andamento da história. O Guts continua sendo o Guts. E isso me deixa muito, muito feliz. Aí eu cito o Conan de novo. Por mais que o Conan vai sofrendo, vai tocando, o Conan continua como Conan. O mais recente é o Goblin Slayer nessa pegada também. Exatamente. O Goblin Slayer tá sempre ali no foco. Exato. Tá no foco dele. E quem ele é por essência. É o que orbita ele que vai dar essa cara. No Berserk não é muito diferente, porém, até mesmo os personagens, com exceção de 2 ou 3 personagens, outros personagens que fazem parte da party do Guts também tem uma história punk padrão atrás disso, tá ligado? Então eles são bem inseridos na trama e, por exemplo, também tem aquele lance do inimigo que vira amigo. Isso eu acho da hora, quando você sabe fazer bem essa transformação e tipo da água pro vinho, tá ligado? Isso eu acho bem legal. Assim. Vamos falar do anime rapidinho. O anime teve a primeira adaptação em 97, foram 25 episódios, e ele adapta ali até a Era de Ouro
também, mas não vai até o final dela. E aí tem a nova adaptação, que foi agora em 2016, que já teve 2 temporadas e são 12 episódios cada. Essa eu não sei em que parte que parou. Ele já chegou na Era de Ouro? Então, vamos lá. Eu não assisti inteiro, eu só assisti a primeira temporada, né? Antes desse, de 2016, também em 2012, saíram Teve os 3 filmes, né? Então, aí esse filme adapta... Muito elogiado, né? A Era de Ouro, e aí ele continua aonde o anime de 97 parou, Pedrão, os 3 filmes. Então, e aí ele vai ter toda a Era de Ouro. Não, na verdade, só o terceiro... Esses filmes, ele é meio que um resumo, assim, da saga. E aí, só o terceiro filme que vai ter coisa inédita do mangá, né? O primeiro e o segundo filme vai pegar meio que os 25 episódios que a série de 97 fez, e o terceiro vai concluir a Era de Ouro. E aí, agora, o de 2016, eu não assisti porque, sinceramente, eu não gostei da animação. Você não gostou da animação. Nossa, e eu concordo. Ruim, vamos lá. Cara. Em 97, a animação ela era boa. O Kentaro até acompanhou e tudo, mas por ser uma coisa, tentar pegar uma gama de público maior, a história foi muito limada em questão da parte de violência, em questão de um monte de coisa que faz sentido, e aí eu volto a falar do mangá que tem certas cenas, até mesmo cenas muito violentas, que ela faz sentido pra história, e eles limaram isso daí, o que deixou essa primeira adaptação em anime fraca, entendeu? O pessoal não gostou, mas o traço é bem legal. Já os 3 filmes, eles já entenderam e já colocaram um pouco mais de gore. Já deixou mais fiel, né, a história. Deixou mais fiel. Mas é porque o filme também não tem tanto alcance quanto o anime. Não tem tanto alcance, exato. E aí foram os 3. E aí em 2016 eles resolveram fazer o anime, só que a escolha artística para a animação não foi legal, cara. Eu acho que fazer esses anime em 3D deve ser barato, velho. Porque a gente vê muito anime nesse formato hoje, né? O próprio Goblin Slayer, que a gente falou bastante aqui, ele usa isso também. Mas o do Goblin Slayer, ele é um pouco melhor usado, assim, né? Ele não... Eu acho as cores e a velocidade, o frame do anime, ele é muito baixo. O Goblin Slayer, ele acaba funcionando, mas tem outros exemplos, por exemplo, o High Score Girl, que tem na Netflix. Ele usa essa animação que é horrenda, assim, a história é super divertida, mas, nossa, a animação é ruim. Outra que é uma obra de arte dos últimos anos aí, pra mim, que é o Beastars, usa esse tipo, mas como não são humanos... Mas funciona. Como não tem gente, ele funciona melhor e tal, mas no Berserk... Beastars funciona muito, cara, muito funciona bem. Demais. Mas aí no Berserk, cara, a primeira cena que eu vi, assim, quando eu fui ver eu vi acho que o primeiro episódio só do anime, e aí começa o Guts andando, assim, eu já olhei e falei assim, nossa, não, cara. Não ficou legal, não foi uma... Mas eu assisti e eu acho assim, esse daí tenta ser mais fiel ao mangá, em todos os sentidos. Mas pelo que você falou, falta coisa ainda, né? Porque falta você voltou a ler o mangá justamente por causa disso. Sim, porque o mangá ele é muito mais completo. Dessas adaptações, os 3 filmes de 2012 são os melhores. São espetaculares. E essa animação de 2016, ela é a que mais chega junto no quadrinho. Lembrando que tanto a animação de 97 quanto essa de 2016, ela não parte do mesmo ponto do quadrinho. Ela parte de um outro ponto, tá? Ela é mais resumida, ela já começa de um outro ponto, né? Mas eu acho que vale a pena. Pra quem é fã, pra quem gosta. Eu tô seguindo. Eu tenho a mesma opinião, Pedrão, que a sua. Eu acho que o frame rate tá muito reduzido. E esse tipo de animação para um mangá de ação como é o Berserk, eu acho um vacilo gigantesco, assim. Se fosse puxado pra um Castlevania da vida, que eu acho que é um exemplo Castlevania perfeito. É excelente, cara.
Se fosse nesse naipe, eu acho que Berserk ia ser um mangá, um anime memorável, se fosse nesse estilo. Mas resolveram... O fato para os fãs de Berserk, a gente foi bem maltratado aí na parte dos animes, vamos falar a verdade. Essa é a grande verdade. Pedrão, uma coisa que você gosta e eu também gosto bastante é os games. E sim, olha aí, Berserk também teve adaptações pros games, só que também como anime ele também foi maltratado, Pedrão. Você acha que ele ia ser bem tratado? Não. Ele foi ele foi maltratado também, meu camarada. Ele teve o seu primeiro jogo que eu joguei, saiu pro Dreamcast em 99, Pedrão. Nunca peguei um controle de Dreamcast na mão. Sword of the Berserk's Guts Rage. A única coisa ruim é que ele é curto demais, tem uma campanha de 4 horas, mas mesmo assim a parte de movimentação e tal do jogo é legal, e o mais bacana é que ele é feito somente para os fãs da franquia. Ele começa de um ponto na meio, metade, assim, no meio, assim, tipo... Quem nunca leu não faz ideia do que tá acontecendo. Isso, no 30º capítulo, assim, ele começa o jogo. Nossa. Então, pra quem não leu, tá ligado? Tipo... É só um joguinho de porrada, só. É um joguinho de porrada, hack and slash, tá ligado? E é legal é que ele pega essa parte dos capítulos e algumas coisas ele vai acrescentando mesmo pro lore do próprio jogo que tá acontecendo ali, tá ligado? Vamos seguir aí, Pedrão, pra falar mais rapidamente. Teve mais um jogo aí e aí já foi pro Play 2. Será que teve pirataria no Play 2, Pedrão? Nossa. Será que teve aqui no Brasil? Porra, bicho, eu não tive, porque eu só tive Play 2 quando eu tava no Japão. Então era só jogo original. Só jogo original. Eu tenho tudo aqui em casa até hoje, os jogos. Cara, fica mais uma curiosidade. Por que esses nomes gigantes, né? Porque esse daqui é Berserk Millennium Empire Age Sharpter of the... Esse é o Falcon Rei Senmasenki no Show. Que só saiu no Japão, né? Ele foi exclusivo do Japão, esse jogo. Puta merda, bicho. Mas saiu pra PS2 esse. O jogo japonês é assim, cara. Era tipo, metade da capinha é o título só. É o título, é gigante o nome, mano. O nome do jogo é gigante. Saiu exclusivo pro PlayStation 2. Ele continua o jogo do Dreamcast. Nossa. Mas nem é do mesmo estúdio, né? Nem é do mesmo estúdio, mas eles pegaram uma continuação direta do jogo do Dreamcast. E aí, 2017, saiu o jogo pra PS3, PS4 e PS Vita. O que mostra, né, que a franquia Berserk... Também. Tem pra PC também, Pedrão? PC. A franquia Berserk ficou ali mesmo na Sony, viu, gente? Mas esse de 2017, ele é a versão daquele Dynasty Warriors. Já jogou algum jogo dessa linha Dynasty Warriors? Já joguei. Que mano, é 300 mil carinha, você solta um golpe e mata todas. Exatamente. É isso. E, mano, tem até versão de Pokémon de Dynasty Warriors, assim, no Japão. Então, Berserk foi um dos animes adaptados pra essa franquia aí. E até agora o maior jogo, né? Ele tem uma média de 15 a 20 horas aí, se você quiser platinar ele, umas 20 horas. Eu não consigo jogar 10 minutos de Dynasty Warriors aí. Cara, ele é um hack and slash gigante, brother. Mas não é igual um God of War, assim. É tipo, é um campo aberto e muito personagem, e você aperta um botão e mata todos. Isso é verdade, é terrível, assim. Então, é porque japonês não tem muita adora. Inteligência, né? Mas o japonês adora esse estilo de jogo de Dynasty Warriors. Tanto que tem 300 milhões diferentes. Tem uma porrada lá. E foi isso que saiu até agora de videogame, de Berserk, foi isso daí, gente. Pelo menos o que eu puxei aí foi o que saiu até agora. É isso, né? Vamos ficar por aqui hoje. Lembrando, galera, vocês gostaram aí, segue a gente em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, principalmente Instagram, que em todas elas sai conteúdo adicional, mas no Instagram é mais bonitinho. Exatamente. Se vocês gostaram desse vídeo aí, deixa o like, tá? Segue o canal pra saber quando tem vídeo novo. É isso? Vambora? Eu acho que cara. Deixa aí, ó. Que mangazinho mais vocês querem que a gente fale? Deixa nos um comentário aí. Manda o seu comentário, manda a sua sugestão aqui.
qual. E a gente pode abraçar. Pode ser um mangá, pode ser um HQ, pode ser o que você quiser aí, bicho. Quadrinho nacional, o que vocês quiserem. Quadrinho nacional é coisa linda, hein? Aguarde e confie, galera. É isso. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Falou.